galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos. Terminou a 18ª rodada do Brasileirão 2023 Série A, penúltima rodada, a próxima rodada no final de semana será a última rodada do turno. O Botafogo já é o campeão simbólico do turno e a esperança dos outros times é que no turno o Botafogo tem uma queda para ter algum tipo de disputa pelo título. Se o Botafogo não tem uma queda, não vai ter disputa pelo título, não vai ter competição pelo título. Tamanha a vantagem que o Botafogo tem de seguir colocado. Então, essa é a esperança dos times que estão atrás do Botafogo. Mantém. Aí eu vou usar a frase do meu parceiro, meu amigo, Souza Lima, que diz: cega ele, mais do que nunca a torcida do Botafogo vai usar essa frase na leitura do botafoguense. Cega ele de vovó. Cada rodada vai ser um cega ele de vovó com intensidade maior. E no meio disso aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, alterando muito a condição dos times para jogos. E essa rodada, 18ª, teve isso. Uma rodada que está no meio da Sul-Americana e Libertadores, entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Cara, muitas coisas que aconteceram nessa rodada, cara, tem muito a ver com isso. Vi aí alguns canais, falando, pegou chilique, ataque de pelanca. Eu tô com nojinho desse time. Cara, na boa. Todo mundo sabe que eu tô com o Flamengo. Mas tem os canais que são de sacanagem, né? Eu tenho nojo desse time. Caralho, o time está classificado para a final da Copa do Brasil. Ganhou a primeira do Libertadores, vai jogar a segunda fora. Não está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, está ali na segunda e terceira colocação, sei lá. Com ele fala que está com nojo do time. O jogo. Não fode, vai torcer então pro time lá da Série B, pô. É muita pelanquice, parceiro. Puta que pariu, é muita pelanquice. Muita pelanquice. Então, cara, vai com Magalhães vem agora fazer um resumo do que aconteceu na rodada. Pra mim, sinceramente, cara, olhando aqui os resultados, você pega uma rodada aqui de cara. Times que não estavam ganhando de ninguém, absolutamente de ninguém. Vasco, Atlético Mineiro e Bahia. Ganharam na rodada. E aí? Vão continuar ganhando? Foi só como é que chama? Cometa Halley, né? Eu falei Cometa Halley, sei lá. Eu vim falar do Cometa Halley. Será que foi só o Cometa Halley? Ou vai... É a vitória desses três times, tanto do Bahia, do Bahia, no caso, do Vasco, do Atlético Mineiro, que vai começar a decolar. Um desses três já vai parar, porque teremos o Atlético Mineiro e Bahia. Então um vai ganhar e talvez vai perder, ou vão empatar, não vão seguir nessa sequência. Então, cara, uma rodada que, na boa, você dá um ataque de pelanca numa rodada onde o teu time está com chance na Sul-Americana ou chance na Libertadores, não, é muito pela saquice, é muito pela saquice. Ou então a soberba demais, a soberba, né, bateu no topo, porra, da cadeia alimentar, porra, arrego. Então vamos lá fazer esse resumo. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal do Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp. E aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar para o Pix, que eu não estou no nosso WhatsApp, pode dar para o Superchat, quando estiver vendo live, e você pode dar para o clube de membros do canal Magalhães aqui embaixo de azul.
E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, esse frango que está do lado, compartilhar. E aqui 3 dicas aí rápidas. Esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha e também nos comentários fixados, para a galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, 27, tudo sem travar em alta definição. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, do WhatsApp, você tem direito à promoção do Dia dos Pais. Vai aí no seu grupo do WhatsApp e pergunta qual é a promoção. Você vai gostar. Tá? Galera, você acompanha o canal, gosta do canal, não deixe de se inscrever. Mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral aí, inscreva-se no canal. Vê se você é inscrito mesmo, dá uma olhada aí mesmo. Ele saiu, ele saiu. Vai lá, de repente o YouTube tira. Vai lá e dá essa moral e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, cara. Bom, tivemos Santos 1, Atlético Paranaense 1. O Atlético Paranaense está envolvido na Libertadores. Perdeu a primeira para o Bolívar 3-1 lá. Tem que tirar o resultado aqui. Bom, sua consciência, por mais que se tenha profissionalismo, coisa e tal, isso aqui. Não. A cabeça do cara vai pensar no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos, vai pensar em título. O Botafogo está uma galáctica de distância. O Atlético Paranaense tem time para brigar pela posição numa Libertadores do ano que vem. Dificilmente o Atlético Paranaense, com o elenco que tem, não é soberba, vai conseguir estar na próxima Libertadores. Se não for pela Libertadores, não sendo campeão da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro vai acabar chegando, porque tem time para isso. Lógico, não pode deixar de se distanciar muito. Mas, cara, resultado. Para o Santos, horroroso. O resultado para o Santos foi horroroso. Empatar em casa. Na condição que o Santos está. O Atlético Paranaense, cara. Ele empatou com um time gigante, que é o Santos, mas, na verdade, um clube gigante. Né? Um clube gigante, mas que não vive um grande momento. E não é de hoje. O Santos vem batendo na trave da Série B já há algum tempo. Né? De vez em quando dá uma melhorada, mas está sempre ali. O cara, sinceramente, achou o resultado muito normal. O Atlético Paranaense no sistema defensivo falhando bastante, né? Errando bastante. O Santos conseguiu um empate, poderia ter até, quem sabe, virado o jogo. O Santos teve chance de virar o jogo no finalzinho. Se tivesse vencido também o Santos, na minha opinião, pelo que aconteceu no jogo, também não seria injusto. Tá? Mas para mim, o placar, dentro desse meu resumo aqui, muito dentro da realidade do que era a rodada. Beleza? Goiás 1, Fortaleza 0. 2 times que estão na Sul-Americana. O Goiás, se não estiver enganado, tomou uma saca. O Goiás tomou uma saca cara de 3-0. Se não estiver enganado. Pela Sul-Americana, dificilmente vai conseguir reverter isso aqui. O Goiás vem de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, ao contrário. Vem na sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Acho que é a 4ª derrota seguida do Fortaleza. Tem até um vídeo eu falando sobre Fortaleza aqui, se você quiser saber mais do que eu achei, do que eu estou achando do Fortaleza nesse momento de instabilidade. Instabilidade não, de baixa do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Porque tem que ligar um sinalzinho de alerta. Tem que ligar um sinalzinho de alerta. Quando o Fortaleza jogou fora de casa pela Sul-Americana e ganhou de 1-0. Vai decidir em casa. Eu vou repetir. O Fortaleza está numa condição, sim, de arriscar um pouco na Sul-Americana. O Goiás, pela posição que estava, não podia muito, mas o Fortaleza sim poderia arriscar. Está com uma pontuação baixa para a equipe que tem no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza sim está com uma pontuação baixa. Concordo. Mas ele ganhou a primeira lá. Ele vai deixar escapar a classificação das partes de final da Sul-Americana. É mais uma projeção para o clube, é mais um dinheiro que entra. Não está igual ano passado, né? Deu uma melhorada, é difícil você disputar 3 competições, depois 2, é sempre complicado. O Fortaleza está pegando essa expertise. Mas concordo. Assim, eu esperava que pelo menos o Fortaleza empatasse. Acho que tem alguns jogadores que estão entrando no meio desse time aí, que ainda não encaixaram, algum estilo de jogo que não é para alguns jogadores. Até falei isso no caso do Marinho. Mas o resultado, sim, não é zebra,
Mas uma quarta derrota do Fortaleza chama atenção. Então, não a vitória do Goiás. Tá? Poderia acontecer que o Vitor está dando uma sequência boa para o Campeonato Brasileiro. Mas a sequência negativa do Fortaleza é sim, um destaque negativo dessa rodada. Mais uma derrota. Não é legal que você tire toda e qualquer confiança que os jogadores têm. Mas o resultado também, na minha opinião, não foi zero. Mas eu achava que dava para dar pelo empate. Internacional 2, Corinthians 2. Corinthians vem aí numa sequência impositiva, né? De jogos. Vem a sequência de jogos aí, você conta no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. De invencibilidade. O próprio jogou aí contra o São Paulo, acabou ganhando na Copa do Brasil. Então vem de uma invencibilidade boa. Ainda continua numa posição na tabela desconfortável, porque está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então é uma posição desconfortável. O Internacional, que no Campeonato Brasileiro vive um momento de queda, um momento de baixa. Pelo menos há 5 jogos o Internacional não ganha no Campeonato Brasileiro. E já trocou o treinador. Então, o resultado de 2-2, diante do que aconteceu no jogo, com a expulsão do jogador Internacional, depois teve um tumultozinho lá com o Adriano, lá com o Valência, não entendi, sinceramente, quem foi. Mas o Corinthians está um time mais encorpado, um time com mais confiança. O time do Corinthians tem mais confiança. Não sei se o time do Corinthians é melhor que o Internacional, mas está com mais confiança. E o empate para o Internacional foi quase com uma vitória, porque estava perdendo. Então, esse resultado de 2-2, para mim, também é um resultado muito dentro de uma realidade. E outra, vamos lembrar, o Corinthians joga pela Sul-Americana. Ganhou a primeira em casa. Já que ganhou, vai querer se classificar. O Internacional tem um jogo difícil, talvez o mais difícil da Libertadores de virar, que perdeu fora de casa para o River. E o River está voltando a ser o River das conquistas da Libertadores, contratando grandes jogadores, time ficando muito mais forte. Então, cara, também para mim o resultado pelo normal, lógico, o jogo Inter e Corinthians vai dar uma atenção maior. Mas mesmo assim, para mim o resultado também de 2-2, dentro de uma normalidade. Fluminense e Palmeiras, 2 times envolvidos em Libertadores. Palmeiras ganhou a primeira do Atlético Mineiro. Por mais que Palmeiras e o Fluminense fiquem olhando para o Botafogo, mas qualquer coisa vai arremeter. Magalhães, mas não pode ser assim, a gente tem que virar a chavinha. Você vai entrar com receio um pouquinho maior. Você vai dizer, não, quando começa o jogo, você esquece tudo, esquece que tem um próximo jogo, sim. Mas dependendo do que vai acontecendo no jogo, o próprio treinador já vai, vou tirar fulano, vou tirar fulano, vou botar Beltrano, o Palmeiras entrou com os garotos lá, arriscou o Abel também, e não está errado, irmão. Ele tem um jogo contra o Atlético Mineiro dificílimo. Ganhou do Atlético Mineiro lá, mas, cara, é o Atlético Mineiro, que nessa rodada acabou ganhando a primeira vitória contra o Filipão. Praticamente, o time do Palmeiras é melhor, mas, caralho, é o Atlético Mineiro, cara. Imagina ganhar fora e eliminado em casa, uma repercussão. Não vai mudar o mundo, não vai mudar o preço do dólar. Mas, porra, entendeu? O Fluminense é a mesma coisa. Teve um jogo lá na Argentina, empatou de 1-1, vai jogar em casa para decidir. Chegou às quartas de final. Quem sabe aí, se eu tiver enganado, acho que pela tabela, acho que as quartas de final, eu não sei se pega o vencedor de Flamengo e Libertad, se eu não estiver enganado. Vou dar uma olhada aqui. Chaveamento aqui. Eu nem sei aqui o chaveamento. Queria ver aqui o chaveamento, mas acho que não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chaveamento. Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só para me ver rapidamente. Deixa eu ver se aparece aqui. O
chaveamento. Aqui. Exatamente. Se passar Fluminense e Flamengo, teremos um Fla-Flu nas quartas de final. E aí? Pelo outro lado lá, se passar Internacional, poderemos ter um Internacional Atlético Paranaense. Ter um lado só com brasileiro, já sabendo que teremos um brasileiro na final de novo da Libertadores. Não, parceiro. Jogaram, se enfrentaram, o Fluminense venceu de 2-1, fez uma boa partida, normal, nada fora do contexto. O Palmeiras também tiver vencido, tem time para isso, mas foi lá com o time mais alternativo, então, irmão. Fluminense 2, Palmeiras 1 também, normal. Vasco ganhou de 1-0 do Grêmio. Vergonha, porque o Vasco era o último colocado. Porra, cara. Falar que perder pro Vasco, tá em um momento muito ruim, mas está tentando ali, tá lutando. Fez uma boa partida, mereceu ganhar do Grêmio. Tem um vídeo aqui. O Vasco mereceu ganhar do Grêmio. O Vasco foi melhor do que o Grêmio. O Grêmio está ali na segunda colocação, querendo pegar o Botafogo. Mas aqui eu não vou menosprezar nada, mas com o pezinho no chão. Você acha mesmo que o Grêmio, com toda a grandeza que o Grêmio tem, mas o time do Grêmio alguém esperava a condição do Grêmio de segundo colocado? Não, já que eu vou brigar. Beleza, já que tá, vai brigar. Mas ninguém imaginava. Não é jogar a toalha, mas é viver dentro de uma realidade. O Grêmio se manter ali naquela segunda colocação, ele vai ter que batalhar e lutar muito. Porque o elenco do Grêmio é um elenco bom, mas eu não vejo um elenco para brigar pelo título. Sinceramente, não vejo. O Botafogo, você vê, eu também não via o elenco do Botafogo brigando pelo título. Mas ele fez por onde? Só via a distância. Então, cara, sinceramente, eu não esperava. Eu achava que o Grêmio ia ganhar do Vasco. Postei no Grêmio, até falei aqui. Mas diante do que aconteceu no jogo, o placar foi justo. E até para o trabalho lá do Ramon Dias, né? Para começar a dar algum fruto. Não foi nada espetacular. O Vasco não jogou agora. Agora o Vasco é a máquina, não perdemos mais, não é nada disso. Foi apenas um jogo. Mas mostrou evolução, cara. E, na minha opinião, o Vasco com o Grêmio 0, diante do que foi o jogo, não do que eu esperava, o Vasco mereceu vencer. São Paulo 0, Atlético Mineiro 2. São Paulo jogou a primeira partida, né, da Sul-Americana, que foi contra o São Lourenço, acho que perdeu, se não estiver enganado, perdeu a primeira, vai decidir em casa, isso, perdeu o São Lourenço de 1-0, vai decidir em casa. O Atlético Mineiro perdeu a primeira para o Palmeiras, vai decidir fora. Os dois com a cabeça Sul-Americana e Libertadores, mas o Atlético Mineiro com um problema maior de estima. O São Paulo não tem um problema muito grande de estima. Apesar de ter dado uma caída, o São Paulo estava em festa, Lucas Moura, o outro lá, o colombiano, o Abílio, né? Colombiano apresentando, festa, estádio lotado. Também é um time que está se fortalecendo. Vem de uma sequência não muito boa o São Paulo. Perdeu para o Corinthians, aí perde lá fora, agora perde de novo, em casa para o São Paulo, para o Atlético Mineiro. Então é um momento de uma certa instabilidade de resultados para o São Paulo. Eu acredito que o Dorival controle e acredito no São Paulo em casa contra o São Lourenço. É um jogo difícil, eles vão colocar a bunda na parede. Mas o título do São Paulo e o Atlético Mineiro, muito mais do que tudo, era vencer. O Atlético Mineiro precisava vencer. O Felipão precisava vencer. Apesar de eu achar que continuou sem técnico. O gol de falta do Hulk é lá que mudou tudo. Se não, o Hulk individual também não saiu gol. Mas venceu. Então, mais um time, igual o Vasco, não estava ganhando de ninguém, ganhou nessa rodada. Será que é só coincidência? Sei. Mas o resultado, diante dos dois times, para mim, normal.
Coritiba 0, Bragantino 1. Outro resultado normal. Bragantino é mais time que o Coritiba. Não vejo nada demais aí. Bragantino envolvido também Sul-Americano, empatou a primeira casa com o América, fora de casa com o América Mineiro, vai decidir em casa. Então o placar Coritiba, que vinha na sequência aí, tentando se recuperar, mas vai ser isso mesmo. Ganhou, perdeu, mesmo em casa, fora. Também um placar normal para mim, Coritiba 0, Bragantino 1. Bahia 3, América Mineiro 1. Outro time que não vem ganhando de ninguém. Chega nessa rodada e ganha. Contra o América Mineiro, que está envolvido numa Sul-Americana. Mas o América Mineiro é, sim, candidatíssimo ao rebaixamento, porque o América Mineiro não tem um time tão ruim, mas parece que abdicou de vez do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vai ter força para conseguir nadar para sair. E o Bahia estava na zona de rebaixamento, fez uma boa partida, só lembrando contra o América Mineiro, que já tomou 40 gols. É um sistema defensivo muito frágil, mas o Bahia se impôs e triunfou sem problema. Tem um vídeo aqui no canal, mereceu, e agora vamos ver se o Bahia consegue manter uma sequência de triunfos. Tem um jogo complicadíssimo contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. Mas o placar foi justo. Aí, 3 times que não ganhavam de ninguém, que ganharam. Vasco, Atlético Mineiro e Bahia. Será que é só coincidência? De uma rodada no meio do Sul-Americano e Libertadores? Eu não acho só coincidência. No caso de Bahia América, não. Aí eu fui superior, porque o América tá mal pra caralho mesmo. Então, esqueça esse caso aí. O América ainda tem um jogador expulso. Apesar do jogador expulso, o Bahia ia ganhar de qualquer maneira. Tivemos Cruzeiro 0, Botafogo 0. Não consegui ver esse jogo, mas escutei alguns comentários. E, conversando com meu amigo botafoguense, também, teve um problema, né? Eu acho que o pior de tudo, do pior do cenário, não sei como é que tá, não pesquisei. O Tiquinho saiu carregado, né? E isso é um problema. Se o Botafogo perde o Tiquinho, na boa, fudeu geral. Porque o Botafogo sem o Tiquinho é outro time. É outro time. O Botafogo depende do Tiquinho. Não só do Tiquinho. Tem outros jogadores ali de capacidade. Mas ali na frente não tem ninguém que faça. Acho que hoje não tem ninguém que faça tão bem o que o Tiquinho está fazendo no Brasil. Tá? Então, se o Tiquinho tiver que ficar de molho, o Botafogo vai sentir uma barbaridade. E pelo que eu vi, né, escutei aí da galera falando, o Cruzeiro foi superior ao Botafogo. O Botafogo deu um chute em direção ao gol. Esse não é o Botafogo. Esse não é o Botafogo líder. Mas, irmão, na minha opinião, normal. O Botafogo está na Sul-Americana. Não fez um jogo. Mas eu falei com meu amigo Souza Júnior. Já tem umas 3 ou 4 rodadas para trás que eu falei com o Souza Júnior. 3 ou 4 rodadas para trás. O Botafogo está caindo de produção. Se o Botafogo cair fisicamente, o Botafogo vai despencar. Ele sabe disso, que eu falei com ele. Tem umas 4, 5 rodadas para trás no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, eu tinha falado do Fluminense. O Fluminense deu uma queda e está voltando. Há 4, 5 rodadas eu falei, o Botafogo está caindo de produção. O Botafogo está caindo. Se cair fisicamente vai ter problema. O Botafogo faz mais um jogo que não é tão bom. Foi para jogar contra o Guarani. Acabou ganhando de 2-1, mas também não fez uma grande partida. Só melhorou quando o Tiquinho entrou. E de novo joga contra o Cruzeiro, com a cabeça na Sul-Americana, e não faz um bom jogo. E o Cruzeiro foi superior. Se tivesse que ter tido um vencedor, seria o Cruzeiro. E na boa, pelo que aconteceu no jogo, pelo que eu escutei, inclusive de botafoguenses falando, seria justo se o Cruzeiro ganhasse. Mas o Cruzeiro não conseguiu ganhar e o Botafogo conseguiu um pontinho. E para terminar, o Cuiabá ganhou do Flamengo 3-0. Torcida do Flamengo, alguns canais aí, dando ataque de pelanca, dando ataque de ti. Eu não vou lá pro Paraguai. Eu tô com nojinho. O time tá derrubando o treinador. Quando eu falei que tinha que ter mandado o São Paulo juntou com o preparador físico, não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com isso. Irmão, o São Paulo é o tipo de treinador
que quando você cogita contratar, ele já te traz um problema. Ele não é um treinador ruim, mas ele é um treinador difícil. Não teve nenhum time que o Sampaoli passou que ele já não entrou com algum tipo de problema. Os treinadores... o Flamengo escolhe treinador. Bom, a diretoria fez uma grande cagada no início do ano quando mandou o Dorival embora. Nenhum dos jogadores queria que o Dorival fosse embora. Se tem alguma culpa nisso, é a diretoria. Chama Landim, Marcos Braz, esses caras. Que lá atrás fizeram uma cagada com o Dorival Júnior. Ninguém queria Vitor Pereira. E diante do que acontece com o Sampaoli, cara, que ele vai ter problema com o elenco, isso aí é óbvio, ele teve problema com todos os elencos, porra. Agora os jogadores não querem. Então, no momento desse agora, os jogadores que deram apoio ao Sampaoli, contra o preparador físico, ficaram do lado do Pedro, aí ficaram putinho com o Pedro, porque ele não foi treinar. Aí agora o Sampaoli deu uma declaração, os jogadores ficaram putinhos. Pô, irmão, você tá muita pelanquice também. Mas, não. O Flamengo tem comando. Comando é o caralho. Apesar de eu ter achado que até a entrevista que o Landim deu aí, achei até legal, mas a direção de futebol do Flamengo não tem comando, é amadora. Eles um comando é outra coisa. O Flamengo ter perdido pro Cuiabá 3-0. Normal, pô. Caralho, tu acha normal? Normal. Eu falei isso. Para ganhar do Cuiabá hoje, você tem que jogar com o time principal e jogar a Vera, senão não ganha. Nem fora e nem em casa. Eu falei aqui. Se não jogar a Vera com o time principal, não ganha do Cuiabá. Pra mim isso é normal, cara. E o Flamengo bota um time que não é tipo o principal. Se você jogar mais ou menos, só querendo com talento, não ganha do Cuiabá. Ninguém. Nem Botafogo. O Botafogo já jogou, ganhou. Mas vai encontrar dificuldade. Palmeiras, Fluminense. Qualquer um que jogar com o Cuiabá vai sofrer e ponto. Então, na minha opinião, resultado dentro do que eu imaginava. Vitória do Cuiabá. Com isso, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte. Botafogo com 44 pontos na primeira colocação. 13 pontos a mais que o Flamengo, que é o segundo colocado, com 31. Fluminense também na terceira colocação com 31. E o quarto colocado é o Palmeiras com 31. Alô, Paulista! Alô, Paulistada! 3 cariocas nas 3 primeiras posições. Botafogo, Flamengo e Fluminense. 3 cariocas nas primeiras. Quem diria? Palmeiras na quarta colocação. Quinto é o Bragantino com 31 também. Com 31 temos 4 times. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Grêmio caiu para sexto com 30. O sétimo, o Atlético Paranaense com 28. O oitavo é o Cuiabá. O Cuiabá aí. Ele falou que ia cair. Times, SAF, tem um monte de SAF. Tem pelo menos umas 2 ou 3 SAFs aí. Mais 2. Que roncaram que o Cuiabá era candidato a rebaixamento. E desses 3 aí, 2 estavam lá no rebaixamento. Um continua e o outro conseguiu sair. Roncaram. Uma soberba do caralho. Somos SAF. Cuiabá vai cair. Cuiabá já caiu. Vai ficar calado. Na nona colocação, São Paulo, na 10ª Atlético Mineiro, 11º Cruzeiro, 12º Internacional, 13º Fortaleza, que é a decepção para mim agora, 14º Corinthians, 15º Goiás, 16º Bahia, que são da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento entrou o Santos, na 17ª, o Coritiba continua na 18ª, o Vasco da Gama, que sai da lanterna, vai para a 19ª, e o Lanterna, o América. O destaque da rodada, para mim, é a vitória do Cuiabá em cima do Flamengo, 3-0. E a decepção é a sequência negativa muito ruim no Campeonato Brasileiro do Fortaleza. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto.